Num mundo misterioso, onde o modo de vida é amplamente desconhecido, criaturas extintas e seres humanos que viviam centenas de anos experimentavam uma existência intrigante. Relatos antigos mencionam gigantes que perambulavam pela Terra, marcando uma era que despertava a curiosidade de muitos. Esta narrativa remete claramente à era pré-diluviana, conforme descrito nos primeiros capítulos do livro de Gênesis na Bíblia. Durante esse período, a civilização humana, segundo os relatos bíblicos, alcançou feitos grandiosos, mas também perpetuou uma cultura marcada pelo pecado. O que intriga é como era a vida cotidiana das pessoas nessa época, suas atividades e o que aconteceu no mundo antes do imenso dilúvio. Esses são os temas que serão explorados neste vídeo, mergulhando nas histórias e nos mistérios desse período enigmático. A primeira família pré-diluviana naturalmente surgiu com Adão e Eva, que, após serem expulsos do Jardim do Éden, estabeleceram-se e deram origem a filhos e filhas. O primogênito desse casal foi Caim, cuja trágica história marcou o primeiro homicídio da humanidade ao assassinar covardemente seu próprio irmão, Abel. Como consequência desse grave pecado, Caim recebeu uma marca divina e fundou uma cidade na terra de Nod, nomeando-a em honra ao seu primogênito, Enoque. Essa cidade é a primeira mencionada na Bíblia, conforme registrado no capítulo 4 de Gênesis. Ao contrário de teorias não bíblicas, a Escritura enfatiza que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente competente. Isso significa que, apesar do progresso intelectual, a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento de tecnologias não implicaram em um processo evolutivo como espécie, como algumas teorias científicas postulam. Essa perspectiva encontra respaldo nos relatos bíblicos que descrevem o período pré-diluviano. Caim, como o primeiro ser humano nascido na Terra, já demonstrava habilidades suficientes para empreender a construção de uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por notáveis inovações, como a prática de habitar em tendas, a criação de rebanhos de gado, o desenvolvimento das artes por meio de instrumentos musicais e a fabricação de ferramentas utilizando cobre e ferro. Na época de Noé, os relatos bíblicos destacam que a humanidade já possuía tanto a capacidade quanto os recursos necessários para empreender a construção de uma arca de grandes proporções, seguindo as instruções divinas. Isso reforça a ideia de que, desde os primeiros dias, os seres humanos demonstravam notável desenvolvimento em diversas áreas, indicando uma capacidade avançada e uma riqueza de habilidades técnicas. Apesar da escassez de detalhes sobre o período pré-diluviano na Bíblia, é evidente que houve um significativo avanço tecnológico e cultural nesse mundo antigo. Uma pergunta recorrente sobre essa era diz respeito à sua duração, ou seja, por quanto tempo perdurou o mundo pré-diluviano. A verdade é que a Bíblia não especifica a extensão desse período, mas muitos estudiosos sugerem que o intervalo entre a criação e o dilúvio pode ter sido consideravelmente mais longo do que o restante da narrativa bíblica. Apesar de tentativas de datar esse período, estas foram mal sucedidas, pois o único registro que oferece algum dado cronológico é a lista genealógica presente no capítulo 5 do livro de Gênesis. No entanto, estabelecer datas exatas a partir desse registro é improvável, uma vez que as genealogias bíblicas têm mais interesse em traçar linhagens do que em fornecer dados cronológicos precisos. Algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas e não exaustivas, com lacunas intencionais para destacar indivíduos relevantes na história bíblica. Com base nessa lista, estudiosos observam que houve um notável desenvolvimento antes do dilúvio. É possível que a longevidade das pessoas naquela época, todas compartilhando a mesma língua e vivendo por centenas de anos, tenha desempenhado um papel crucial no avanço tecnológico e na transmissão de conhecimento. Embora existam diferentes interpretações sobre a longevidade pré-diluviana, a leitura tradicional do texto bíblico sugere que as pessoas realmente desfrutaram de vidas que se estendiam por séculos antes do dilúvio. Nesse contexto, o pecado era uma presença predominante. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso inicialmente adotado por Caim rapidamente se disseminou pelo mundo pré-diluviano.
Um exemplo notável é Lameque, um descendente de Caim, que foi registrado como o primeiro a praticar a poligamia, conforme descrito em Gênesis, capítulo 4, versículos 18 a 24. Esse relato sugere que padrões de comportamento pecaminoso foram estabelecidos e disseminados durante esse período antigo. Além disso, Lameque foi um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade. Caim, após assassinar Abel, não apenas não demonstrou arrependimento, mas também considerou o castigo divino injusto, conforme registrado no capítulo 6. A Bíblia também menciona que, no período pré-diluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Embora algumas interpretações vejam isso como uma união entre seres espirituais e humanos, a maioria concorda que a interpretação mais adequada é a degeneração humana resultante dos relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias. Isso levou à prevalência da impiedade em toda aquela civilização. Naquela época, a linhagem piedosa, representada pelos descendentes de Sete, preservou o conhecimento de Deus. No entanto, essa linhagem eventualmente se misturou com a linhagem ímpia de Caim, resultando em uma depravação espiritual intolerável. Dessa mistura surgiram os Onefilins, homens valentes e renomados na antiguidade. Apesar disso, também existiram indivíduos comprometidos com o Senhor durante esse período. Abel, o primeiro mártir, é lembrado como um exemplo de fé, inclusive nos tempos do Novo Testamento. Enoque desfrutou de um relacionamento tão íntimo com Deus que foi trasladado sem passar pela experiência da morte. Noé, embora tenha nascido, crescido e se desenvolvido durante o período pré-diluviano, destacou-se como uma exceção nos anos finais desse período, permanecendo fiel ao Senhor. A Bíblia registra que a família de Noé foi a única poupada quando Deus considerou intolerável a situação de depravação generalizada da civilização daquele tempo. O período chegou ao fim com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A maldade atingiu níveis tão elevados que Deus expressou seu descontentamento e arrependimento por ter criado o homem. Esse momento marcante culminou em um ato divino de juízo, encerrando uma era caracterizada pela corrupção generalizada. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve o término da história pré-diluviana, destacando que o mundo daquela época pereceu sob as águas do dilúvio. Esses eventos servem como um alerta para nós. Jesus Cristo, também, advertiu que nos últimos dias, veríamos a repetição do estilo de vida pré-diluviano, com as pessoas vivendo conforme seus próprios desejos e ocupadas demais para atender ao chamado de Deus ao arrependimento. Assim como na geração pré-diluviana, as pessoas só perceberão a gravidade da situação quando o juízo de Deus for derramado, sem oportunidade de retorno. Jesus ilustrou isso ao comparar a remoção dos ímpios pelo dilúvio nos dias de Noé ao destino dos impenitentes nos dias finais, que serão levados pelo juízo de Deus. Essas advertências destacam a importância da vigilância espiritual e do arrependimento diante das chamadas divinas, alertando sobre as consequências de viver alheio às orientações de Deus. Encerramos por aqui essa ilustração. Por favor, se inscreva e deixe seu like. Ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado.